Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós estamos no item 26. Provas voluntárias do verdadeiro silício. Perguntais se é lícito o homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho, aquele que um espinho entrou, retirá-lo? O que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Para aqueles que acham que o Evangelho tem um culto ao sofrimento, aqui já desmente. Porque aqui está mostrando para nós que nós temos a nossa responsabilidade de nos mexer, de tomarmos as nossas atitudes, de passarmos a agir. Por isso ele perguntar se é lícito o homem abrandar suas próprias provas. Se nós estamos passando por determinadas dificuldades, nós vamos deixar que elas sigam seu curso sem fazer nada? Sem tomarmos nenhuma decisão? Lógico que não. Diante das adversidades, diante dos momentos difíceis, nós temos que parar, refletir, pensar e agir com mais determinação, com mais responsabilidade. E é por isso que nós estamos caminhando, buscando o nosso processo evolutivo, buscando o nosso aperfeiçoamento. Para a partir daí, começarmos a caminhar com base nas luzes do amor, nas bênçãos da paz e da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Ninguém está aqui na Terra para ficar sofrendo. Nós estamos aqui para passar por provas ou por expiações. Mas a prova e a expiação têm um limite, que nós, seres humanos, não sabemos qual é. Mas também, como ele lembra aqui, Deus nos deu inteligência, a fim de exercitarmos-na para podermos achar as melhores situações, as melhores soluções. E por mais difícil que seja aquela situação, é para que a gente exercite a compaixão, se for para com o outro, naquele momento difícil, e para que a gente exerça as ações no bem, para quando as coisas estiverem caminhando em prol de nos beneficiar. E naqueles momentos que nós mesmos estamos sentindo a dor, como ele disse, aquele que está se afogando vai ter que dar uma passada para valer para se livrar daquele afogamento. Aquele que está com o espinho na mão vai ter que tirar o espinho para não inflamar. Então se nas pequenas coisas nós devemos agir com prudência, com responsabilidade e fazendo prevalecer a saúde e a vida, nas grandes então não se fala. Faz-se necessário, meus irmãos, entendermos a grandeza do Evangelho como impulsionador para o bem, como impulsionador para a luz. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhes não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, tudo na nossa existência, nós temos que fazer essa reflexão. Nós estamos deixando os barcos correr por preguiça, por negligência? Ou não estamos tendo condições de enfrentar essas adversidades? Então, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males. Aquilo que nos acontece em situações adversas, saibamos enfrentar, saibamos relevar e agir com paciência, com prudência, com segurança e principalmente com sabedoria. E também, gente, não se desesperar se as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, da forma que nós preparamos, da forma que nós planejamos. E esperar no momento que tem que esperar e agir no momento que tem que agir. Mas deixar que a sabedoria envolva-nos e impulsione-nos para que a gente consiga ter melhor condições de enfrentar as adversidades e de construir um horizonte de mais paz e de mais fraternidade para todos nós. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse bem-aventurados os aflitos,
Haverá mérito em procurar alguém em aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Lógico que Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, mas óbvio que ele não disse procure as aflições, procure fazer coisas erradas para ficar desesperado para responder depois. Pelo contrário, se você está no momento vivenciando as aflições da vida, vivenciar com prudência, com resignação, com sabedoria. Mas se você tem meios de superá-las, de evitá-las, de transcender essas dificuldades, siga em frente. Com fé, com determinação, com responsabilidade, com amor, para que você consiga construir a sua fortaleza íntima, o seu bem-estar íntimo. Todos nós temos que saber construir, saber fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Observemo-nos para agirmos melhor. Procuremos trabalhar no bem, construir com base no amor, na paz e na verdadeira fraternidade. A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo. Porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quanto aos sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, quando ele disse bem-aventurados os aflitos, qual o motivo das nossas aflições? Nós fizemos a interpretação individual da pessoa consigo mesma. Agora aqui, a espiritualidade, como sempre, traz para um ponto mais amplo. Se nós estamos passando pelo sofrimento, mas esse sofrimento está sendo para colocar para o bem-estar de outros, é importante que, e isso vai ser levado em conta como um fator muito positivo. A pessoa que pede a noite de sono cuidando de um doente é um momento de aflição, é um momento que está dedicando a alguém, passando ali todas as tensões daquela situação, mas ele está fazendo bem. A pessoa que passa um momento de aflição porque ele cometeu alguns desalinhos, as situações fora dos padrões normais e está com medo das consequências, esse sofrimento não lhe traz benefício, apenas um crescimento íntimo para ele saber que não vale a pena tomar aquelas atitudes. Mas em compensação, que benefício tem para ele de crescimento espiritual tomar uma atitude indisciplinada e depois ficar assustado com as consequências? E a outra, quando as pessoas resolvem fazer privações, mas dentro dessas privações nada o beneficia. Apenas ele cria aquelas privações para si mesmo, apenas cria aquelas privações sem pensar no bem para o outro, apenas em beneficiar-se a si mesmo. Vou me isolar na montanha e ficar lá meditando. Se ele até conseguir, é melhor do que ficar pensando besteira andando por aí. Mas não vai lhe trazer tanto benefício quanto se ele chegasse e isso fosse para uma instituição de caridade, fizesse seu momento de meditação, que é muito importante, é ótimo. Mas se ele fosse para uma instituição de caridade e procurasse lá ajudar o próximo, ajudar o semelhante, ajudar aqueles que estão sofrendo, óbvio que traria muito mais benefício para essa pessoa. É essa a diferença crucial entre trabalhar fazendo bem e tomar algumas atitudes que nem sempre é bem vista pela espiritualidade superior. Grande distinção cumpre que se faça pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Então, gente, nós não temos que aumentar o volume do nosso sofrimento. Nós temos que atenuar. Procurar mecanismo para atenuar. Se não conseguirmos, parabéns. Pelo menos tentamos. E trabalhar com a razão. Se a pessoa está doente e aquela doença não tem tratamento, não adianta desesperar. Mantenha a fé, procure amenizar ao máximo a sua dor e fazer as devidas reflexões. Se você tem um problema de saúde
que pode existir uma possibilidade de melhoria, busque-o com fé, com resignação e sempre com esperança. Em tudo, a gente logo lembra da doença, dos momentos difíceis com relação à doença, mas existem muitas outras situações que a gente vai precisar de aprendermos a aperfeiçoar as situações que a gente está vivenciando. E muitas das vezes o nosso fardo já é bem pesado para aquilo que nós suportamos. Para que aumentar? Aceitá-la sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós ele exige. Então, o primeiro passo é aceitar a situação sem queixume, mas estar com fé, com confiança em Deus, sabendo que sempre o melhor está reservado para você. Se não for nesta vida, é na próxima. Aí você vai dizer, mas assim é muito fácil. E de que forma é melhor encarar a situação adversa? Com fé no futuro? Sem queixumes, mas levantando a cabeça e confiando em Deus? Ou achando que você é um coitadinho, infeliz, que Deus não está olhando mais para você? Portanto, nós temos que parar para refletirmos na grandeza de Deus e nas ações positivas que devemos tomar para nos fortalecer, para crescermos para Deus. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Então, tudo aquilo que nós venhamos a fazer aqui, todas aquelas ações que nós temos que tomar aqui na terra, nós precisamos do nosso corpo bem saudável. Portanto, nós temos que procurar meios de nos tratar. Entre 98 e 2000, todos os meus problemas de saúde se agravaram muito. Então, alguém me mostrou o caminho da homeopatia e hoje, 18 anos depois, eu tenho mais saúde do que naquela época. Porque a homeopatia é um tratamento que traz para nós bem-estar, que nos ajuda a recuperar a saúde, que nos ajuda a ter condições de enfrentar certas adversidades. E é assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós vamos construir, é assim que nós vamos edificar um mundo melhor para todos nós. Lembrando sempre que temos que cuidar bem do corpo, cuidar bem da nossa saúde, cuidar bem da nossa alimentação, não sair comendo qualquer coisa, e principalmente saber agir na edificação do bem, onde quer que estejamos, para que esse bem sempre repercuta ao longo do nosso caminho para nosso fortalecimento, para nosso engrandecimento e principalmente para a construção de um mundo mais forte dentro de nosso coração. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, tudo aqui na Terra, todo aquele momento que nós estamos passando aqui, tem para nós consequências, tem para nós meios de procurarmos encarar essa ou aquela adversidade. Faz-se então necessário que procuremos estar sempre nos vigiando, estar sempre procurando nos aprimorar. Porque nós não temos que martirizar o nosso corpo. Porque martirizando o corpo nós estamos contrariando as leis divinas. E Deus está sempre nos dando meio de nos fortalecermos, de nos sustentar. Agora, cuidar bem do corpo não é comer demais, é comer o necessário. E às vezes o necessário é bem menos do que aquilo que a gente normalmente come. Enfraquecer o corpo pode ser até o mesmo suicídio. E às vezes, comendo demais, nós estamos enfraquecendo o corpo. Usemos o nosso corpo, mas não vamos abusar dele. E aí, se a gente abusar das melhores coisas, tem consequências inevitáveis. Comer demais, glicose alta, colesterol alto, aí aumento de peso, começa a crescer para os lados,
Então tudo tem que ter controle, tudo tem que ser medido. E a gente está colocando apenas um exemplo que todos nós precisamos observar. Nós estamos colocando um exemplo que todos nós precisamos estabelecer como meta de aperfeiçoamento nosso. E precisamos então aprender a olhar para nosso coração, aprender a olhar para dentro de nós e saber se nós estamos agindo de forma coerente para cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem do sono, saber usar de meios inteligentes para preservar a saúde. O caminho que nós temos que ter para olhar para nós, para nos observarmos, para procurarmos edificar todas as forças do bem, é trabalhando o nosso íntimo, é nos fortalecendo intimamente para podermos construir a paz, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade que devem existir para o nosso progredir, para nossas realizações. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, se você está com 2 agasalhos e o outro está sem nenhum, você cede um, você sente um pouco de frio. Mas você sente um pouco de frio e o outro vai sentir menos frio. Você está ajudando alguém. Se você divide o seu pedaço de pão, você comeu menos, mas o outro também vai comer alguma coisa que ele nem tinha nada para comer. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. E assim vai ao infinito de exemplos que a gente poderia dar. Mas o que ele está nos propondo? Procuremos, então, evitar criar sofrimentos sem benefício para outro. E quanto a gente está criando, está repartindo com o outro, compartilhando com o outro o agasalho, o alimento, e a gente está tendo menos, isso já nem é mais um sacrifício. Isso já é uma dedicação ao próximo. Por isso que Deus abençoa. Por isso que Deus nos dá sempre as oportunidades de agirmos para construirmos, para edificarmos, dentro dessa paz que todos nós precisamos estabelecer. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ides amassada, infecta, levar consolação? Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas? Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus? Tudo isso nós precisamos de fazer, tudo isso nós precisamos de observar, tudo isso nós precisamos de trabalhar intimamente para melhor servirmos ao Pai, para melhor construirmos as bases do bem e da fraternidade. Todos nós, meus irmãos, precisamos aprender a ceder alguma coisa de nós mesmos em prol do nosso próximo. Todos nós precisamos aprender a dedicar algum momento da nossa vida para auxiliar nossos semelhantes. Seja com a palavra amiga, seja com o ouvido amigo, com o ombro amigo, e seja pondo as mãos às massas, trabalhando para realizar o melhor, trabalhando para fazer o melhor. Todos nós precisamos aprender a construir. Todos nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades que temos para melhor nos aproximarmos de Deus, com segurança, com fé, com resignação, principalmente com muita caridade. Como Ele nos mostra aqui, ajudar a curar e tratar um enfermo, visitar uma casa de uma pessoa que está passando por dificuldade, oferecer algum tipo de ajuda a essa pessoa que está passando por dificuldade. Todo esse trabalho que nós venhamos a fazer vai trazer benefício de um modo geral para todos. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres exerdados.
Aí a gente lembra o nosso querido Chico, que sempre ia em locais bem pobres, levar o pão, levar um leite, levar um pacote de arroz, uma palavra de consolo. E às vezes ele ia de madrugada em locais onde ninguém teria coragem de ir. E lá estava o Chico distribuindo o pão, o leite, a palavra amiga. E isso não lhe prejudicou a saúde, lhe trouxe benefícios. Não precisamos nos sacrificar ao ponto de um Chico Xavier, mas precisamos saber ceder de nós mesmos em prol do benefício de nossos irmãos e de nossos semelhantes. Esse trabalho, enfim, que nós temos que procurar construir, que temos que procurar estabelecer como meta a ser cumprida, a ser alcançada por todos nós. Trabalhemos, pois, meus irmãos, construindo e edificando um mundo cada vez melhor, para que a paz e a harmonia estabeleçam em nossos corações, para que a paz e a harmonia nos fortaleça, para encontrarmos a cada passo da nossa existência meios e mecanismos de fazermos o melhor, de estabelecermos o melhor caminho e o melhor objetivo a ser alcançado. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Na visão dos espíritos, aquele que se retira das lutas do mundo para ficar cultuando Deus, meditando, sem oferecer nada ao outro, além das suas ideias, emanações mentais, ele não está sendo útil. Lógico que nós respeitamos as pessoas que pensam dessa forma. Lógico que nós respeitamos as pessoas que trabalham intimamente para realizar todo o bem possível. Mas é necessário entendermos que todos nós que estamos aqui na Terra é para aprendermos a viver em grupo. Não é para a gente se isolar. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais no combate. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Então tem muitas outras formas da gente se mortificar. E que às vezes nós não queremos e preferimos, então, nos isolar. Preferimos, então, nos afastar daquelas lutas diárias, nos afastar daqueles momentos complicados. Por isso ele nos pergunta: se queres um cilício, aplicai às vossas almas, não aos vossos corpos. Porque o corpo precisa estar são, está saudável para a gente enfrentar as adversidades, para a gente enfrentar as lutas de cada dia. Mas o nosso espírito precisa ser subjugado. E aí, nós temos que domar nosso orgulho, suportar as murmurações e as humilhações sem murmúrio. Aprendamos a viver cada momento, aprendamos a viver cada situação, cada conjunto de ações, e aí nós estaremos construindo mais paz e mais harmonia para todos nós. Tenhamos no coração a ideia da responsabilidade que temos a cumprir, a ideia da responsabilidade que temos a fazer, para que o nosso amanhã seja sempre construtivo. Nós precisamos estar sempre dispostos a trabalhar pelo próximo, sempre dispostos a trabalhar pela coletividade, sempre dispostos a trabalhar em prol daquilo que Deus espera de cada um de nós, de fazermos o bem, de construirmos a nossa base íntima, a nossa força íntima, para que todos nós possamos viver em paz, vivermos em harmonia,
vivermos construindo um mundo melhor. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia. Essa é difícil. E aqui tem outra coisa difícil: passar sem murmurar pelas humilhações. Aqui existe a nossa verdadeira força moral. Sabermos passar por essas dificuldades, por essas adversidades, sem murmurações. E é assim que nós vamos construir um mundo melhor. É assim que nós vamos construir mais paz. Trabalhando o nosso íntimo, trabalhando a nossa força interior, para podermos estabelecer todas as metas que nos conduzem ao Pai, que nos levam para Deus. E aqui ele vem trazer para a gente mais uma dosezinha de aquela dose picante que muitas das vezes a gente fica constrangido diante de pequenas críticas. Imagine a injúria e a calúnia. E certa vez, diante de uma situação bastante adversa, o Espírito disse: agradecei a Deus por tudo isso. E lógico que eu fui argumentar uma situação muito pesada, muito adversa. Agradecei a Deus por tudo isso. E essa frase, agradecer a Deus por tudo isso, era sempre que eu lembrava da situação, vinha se agradecer a Deus por tudo isso. Porque aí eu lembrei lá de Sócrates. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. E quantas vezes a gente comete injustiças, seja até por pensamento ou por sentimento? E na hora que a gente recebe uma, a gente fica muito chateado. E por ficarmos muito chateados, porque o nosso amor próprio ainda não foi devidamente vencido, para estabelecermos os padrões de relação superior de nós para conosco mesmos e para com Deus. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. E é nesse momento, quando a gente passa por essas dores morais, que a gente tem que ter muita força moral, buscar no Evangelho a inspiração para superarmos essas dificuldades, e porque esse é o verdadeiro cilício que vai nos fazer crescer e que vai mostrar que nós temos coragem de nos submetermos à vontade de Deus. Está preparado para isso? Nós temos que estar sempre nos preparando para os momentos mais difíceis. Nós temos que estar sempre nos preparando para as situações mais adversas. Porque somente assim conseguiremos construir um mundo melhor para todos nós. Tenhamos confiança, tenhamos fé e passemos a agir com as devidas responsabilidades. Porque o nosso futuro, no mundo de amanhã, será tão mais feliz quanto melhor soubermos viver hoje, quitando nossas dívidas, fazendo bem, suportando as nossas dores sem murmurar. Suportando as nossas dores, lembrando que o Pai Eterno, de amor e de misericórdia, está sempre nos envolvendo no seu amor, esperando que saibamos compreender as adversidades e as dificuldades que a vida nos coloca. Porque somente assim estaremos construindo a verdadeira paz que nos eleva, que nos fortifica e que nos faz aproximar de Deus. E todo o livro espírita é uma grande ferramenta para que a gente se aproxime de Deus, ou que a gente se aproxime da compreensão das leis divinas. E é por isso que a gente deixa aqui o link do site da FEB, febeditora.com.br, para que você visite o site, escolha o livro da sua preferência, enriqueça seus conhecimentos. Quanto mais adquirirmos conhecimento espiritual, melhores condições vamos ter no mundo espiritual. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver nossos corações, possa envolver nossas almas, nos habilitando para enfrentarmos cada adversidade com fé, oração e perseverança de que tudo aquilo que aparentemente é contrário ao bem é passageiro
e somente o bem eterno, e todos nós somos merecedores do bem. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiemos na nossa força de trabalho, e tudo mais virá por acréscimo da misericórdia.